A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 13, do versículo 10º ao 17. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado, pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da Rádio Rural FM 91.9, do nosso YouTube e do nosso Instagram. Pois bem, nós tomamos hoje o capítulo 13 de São Mateus, e todo este capítulo é o terceiro discurso de Jesus que nós encontramos no Evangelho de São Mateus. É chamado o discurso em parábolas. Do versículo 1 até o 10º, nós não ouvimos, não lemos. Estamos continuando, não é? Mas eu acho que aqui tem uma primeira questão para a gente compreender o que é que significa Jesus utilizar parábolas nos seus discursos. E a palavra parábola, na língua hebraica, mashal, é um gênero literário conhecido no Oriente e é uma história. Se você quiser, parábola é uma história. Eu gosto muito de usar história nos sermões, nas homilias, porque através de imagens e de alegorias, que são elementos que possuem assim significados mais próximos, né, do entendimento do nosso ensinamento, para ilustrar o nosso ensinamento, né? Então fica mais fácil. E também, ao mesmo tempo, pode se tornar difícil, porque a parábola tem muitos arrodeios e às vezes alguém compreende e outros não. Ela está presente na Bíblia, já no Antigo Testamento, e cresce com a linguagem reveladora e enigmática dos profetas, principalmente Isaías, Zacarias, e também faz parte da corrente apocalíptica. A tradição rabínica dos mestres da lei faz uso frequente das parábolas. Jesus conta muitas parábolas como comparações, né? Para expor as realidades misteriosas, mas atraentes do reino de Deus. E depois ele explica somente aos discípulos.
Portanto, a parábola usa elementos da vida cotidiana. A gente encontra, por exemplo, uma famosa, a parábola do banquete, das núpcias, o trabalho do campo, os servos, a pesca. Tem muitas parábolas, né? Aqui no capítulo 13, nós vamos ouvir 7. Já apareceu a primeira, que é do semeador que saiu a semear. Então nós agora estamos com essa explicação aqui de Jesus, porque os discípulos foram falar a Jesus, pediu uma explicação, e Jesus diz que muitos vão assim olhar sem nada ver, vão ouvir sem nada entender. Sabe por quê? Porque o coração deste povo se tornou insensível. Não adianta muitas vezes você explicar, porque não querem saber. Mas Jesus no final diz, afirmando, né? Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Aqui é uma palavra de animação para nós que estamos acompanhando todo dia o Evangelho e a sua explicação. Rezemos. Ó Deus, que realizastes a obra da redenção humana pelo mistério pascal do vosso unigênito, concedei propício que, proclamando a morte e a ressurreição de Cristo, confiantes nos sinais sacramentais, possamos colher cada vez mais os frutos da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus, capítulo 13, do versículo 10 ao 17. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.